Sabia que não ia ter como fugir por muito tempo. E a hora que eu achei que nos outros dias demora para passar, hoje não sei o que acontece. Mas vamos lá. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. E eu vou ler com os irmãos ali, a partir do versículo 1. Vou ler até o versículo 8. Que diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com o Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Estava meditando nesses versículos e pensando como Paulo tinha uma preocupação com a questão emocional da igreja. Ele coloca aí para os seus irmãos, como os irmãos sabem, ele escreveu essas cartas às igrejas de Coríntios, de Roma e de Filipos. E essa carta que ele escreveu para esses irmãos, em outra versão, vai estar escrito que eles deveriam cuidar dos seus sentimentos. É uma questão onde, em vários livros, várias cartas de Paulo, você vai ver a preocupação dele com relação à vida sentimental da igreja, a vida emocional da igreja, que é uma questão onde o inimigo ele luta muito para atrapalhar não só a vida pessoal, mas de um modo geral a igreja em si. Porque uma pessoa, quando ela não está bem emocionalmente, ela não consegue adorar a Deus como deveria adorar. A vontade de Deus é que a igreja esteja unida, que a igreja esteja bem, que a igreja esteja adorando a Deus de todo o coração, como diz a palavra. Mas o inimigo ele sabe disso. E em uma área em que o inimigo sempre vai lutar, sempre vai trabalhar, é na sua vida sentimental, é nos seus sentimentos, É onde muitas das vezes você mesmo, como ser humano,
não consegue perceber o porquê que você está sentindo tal coisa, né? E diante disso, eu fiz algumas anotações aqui para eu não esquecer. É claro que quando eu chego aqui eu esqueço tudo que eu preparei. E eu vou dando uma olhada aqui, pedindo para o David também me ajudar ali. Os irmãos vai entender o que eu quero passar nessa noite. Então, no versículo 7, em outra versão está escrito assim: guardará, né, e o Senhor guardará os vossos sentimentos. Aleluia. Né? E mais uma vez eu digo que Paulo ele se preocupava muito com uma questão emocional, com o sentimento dos irmãos. E diante disso, nós podemos perceber que existem alguns sentimentos, como sentimento de medo, que atrapalha o cristão dar a Deus o devido louvor, a devida adoração. Um sentimento, irmãos, que é bem conhecido, é o sentimento de tristeza. E quantas das vezes nós temos esses sentimentos e não sabemos de onde surgiu esse sentimento? E muitas das vezes nós atribuímos até ao inimigo esse sentimento, que eu não vou também tirar dele a culpa, que com certeza algumas vezes é o inimigo, mas algumas vezes são situações nossas mesmos emocionais. E eu vou falar um pouco aqui, os irmãos vai acompanhar. Eu vou falar, os irmãos, se tiver alguma dúvida pode perguntar. Estou acostumado com a escola dominical. Mas vamos lá. E um outro sentimento que a gente costuma ter é um sentimento de vergonha. E um sentimento que eu acho que seja esse um dos piores, que atrapalha o cristão de dar a Deus o verdadeiro louvor. Os irmãos devem conhecer um sentimento chamado culpa. E esse é um dos piores sentimentos que todas as pessoas, vamos dizer assim, já teve esse sentimento. E como isso atrapalha na adoração a Deus. Tanto jovem como adolescente, esse sentimento de culpa, ele às vezes, o inimigo utiliza dele para estar atrapalhando o seu louvor, a sua adoração. Eu queria pedir para o David colocar para mim Gênesis capítulo 3 e o versículo 10. E enquanto ele coloca ali, eu queria comentar também que no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, 322 milhões de pessoas sofrem de alguma enfermidade, de alguma doença emocional. Ou seja, muitas das vezes a gente não percebe, mas alguém do nosso lado está sofrendo de alguma situação, de alguma doença emocional. E aí é onde entra a necessidade da igreja estar bem emocionalmente, estar bem psicologicamente. Por quê? Porque você provavelmente vai encontrar alguém que esteja precisando de uma ajuda. Talvez não precisa de uma ajuda muito grande, de uma ajuda profissional, mas uma palavra, escutar essa pessoa, o que ela tem a dizer, e até dentro da igreja mesmo, como eu havia dito. David. Então vamos ler, irmãos, comigo. Está escrito assim no livro de Gênesis, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu
e me escondi. Nesse versículo, diante dessa situação que eu estou comentando aqui, nesse versículo eu pude perceber algumas situações que começaram lá no Jardim do Éden, né? Questões emocionais que começaram lá com Adão e Eva. A Bíblia fala que Adão e Eva, eles tinham todos os dias um encontro com Deus. Deus ia até o jardim e conversava com eles. Só que chegou um dia em que eles pecaram. E diante disso, diante desse pecado, ele sofreu algumas situações que podemos ver que foram situações difíceis para ele fisicamente, mas que a questão emocional foi muito forte ali também para eles. E eu pude perceber nesse versículo que questões como medo, o 11, deixa eu ler o 11 por favor, David. E Deus disse: quem te mostrou que estava no começo da árvore que ordenei para que não comeste? Então assim, quando eles pecaram diante de Deus, a primeira coisa que eles sentiram foi medo, depois vergonha, depois o sentimento de culpa, e ainda tiveram tristeza. Então por aí a gente pode entender que uma das situações que traz para a gente esses sentimentos é o pecado, sim ou não? Então, uma das coisas que traz esse sentimento de culpa, sentimento de medo, sentimento de vergonha, é o pecado. Mas existe, muitas das vezes, pessoas que ela não pecou, porém ela sente vergonha ou sente tristeza, uma tristeza que ela não consegue explicar. E essa tristeza vem aí também onde entra a questão emocional, a questão psicológica, porque algumas coisas podem causar na gente tristeza. Existem tristezas que são questões externas, né? Estão no exterior, e existem tristezas que são do nosso interior. E falando sobre a questão exterior, podemos falar de algum fator que a gente escuta. De repente você escuta uma notícia, né, e você fica triste. Quem não fica triste quando liga a televisão e ouve que teve um acidente grave, que alguma criança morreu, que houve alguma situação grave assim? Todos nós ficamos tristes. E existe também aquelas tristezas que são internas, que não conseguimos explicar. Por quê? São coisas que a gente vivenciou no decorrer da nossa vida. Existem situações, existem traumas que a gente vivencia na nossa infância, por exemplo, e a gente não se lembra mais. Só que isso, de certa forma, está dentro de nós. Não tem como a gente colocar para fora isso, a menos que você tenha uma ajuda de um profissional. E de repente você se encontra em um lugar e você começa então sentindo a tristeza sem explicar, sem explicação, e muitas das vezes é onde eu digo, a gente atribui até o inimigo, mas são questões emocionais que a gente não consegue entender porque está lá dentro de nós. A Bíblia vai dizer no livro de Neemias, se o David puder me ajudar, Neemias capítulo 1, no versículo 3 e 4, a Bíblia vai dizer que Neemias,
ele trabalhava como copeiro no palácio do rei. E disseram-lhe, olha lá, os restantes, o que ficaram no cativeiro, lá na província, estão com a grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando o Deus dos céus. O que eu quero trazer nessa noite é que, independente da situação, independente da tristeza, do tipo de tristeza que invada a tua alma, existe um Deus no céu que Ele tem poder de tirar. Independente do tipo da culpa que você está sentindo, existe um Deus no céu que consegue arrancar essa culpa do seu coração. Por quê? Porque foi Ele que te fez. Ele consegue saber o que você está passando e como Ele pode tirar isso de você da melhor maneira possível. Mas no caso de Neemias, ele precisava fazer algo para que essa tristeza saísse do coração. Ou seja, ele precisava de ter uma atitude. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, você está pensando na sua situação. Você está pensando no seu sentimento de culpa. Você está pensando na sua tristeza. Mas eu queria que você pensasse também no que você pode estar fazendo diante de Deus para que você possa ser liberto dessa situação. Porque a vontade de Deus, como eu falei no começo, não é que a sua igreja esteja debaixo de um sentimento de culpa. Não é que você esteja debaixo de um sentimento de tristeza. A vontade de Deus é que a igreja esteja alegre, é que a igreja consiga cantar, que a igreja consiga adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que muitas das vezes não conseguimos fazer devido a algumas situações, alguns sentimentos que estamos vivendo. E por que não dizer, quando eu estava falando na questão inconsciente, que diante de algumas situações nós não conseguimos entender o porquê dos nossos comportamentos, vamos dizer assim. Eu vou pedir para o David colocar para mim Romanos capítulo 7 e o versículo 21. Paulo, todo mundo sabe que Paulo era um dos homens que ele tinha os 9 dons, sim ou não? Paulo, ele tinha um conhecimento das Escrituras, ele era uma pessoa bem influente nas igrejas, e essas cartas que a gente está falando é de Paulo. E certo dia uma das suas cartas, ele escreveu assim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal já está comigo. Se você puder ler esse capítulo inteiro de Romanos, você vai entender que mesmo Paulo, diante de todo o seu conhecimento, diante de toda a sua influência, ele também passava por momentos de dificuldades, por situações emocionais que de repente ele precisava pedir a Deus. O que eu quero dizer com isso? É que não é só a igreja que de repente passa por situação no geral, mas às vezes os obreiros, os irmãos, passam por situações, e por que não dizer mais difícil ainda? Por quê? Porque o obreiro, ele precisa de certa forma mostrar para a igreja que ele é forte. Glória a Deus, aleluia. E aí, diante dessa situação, ele acaba sofrendo um pouco mais, porque às vezes ele não encontra alguém, falando aí de repente de pastores, ele não encontra alguém com quem ele consiga abrir
né, o seu coração. Chegar e contar, ó, está acontecendo isso comigo, eu pensei isso, eu estou passando por isso. E em alguns dias atrás, eu acredito que os irmãos ouviram essas reportagens, que teve alguns casos de pastores que chegaram a tirar a sua própria vida. Ou seja, imagina a que ponto esses irmãos chegaram de querer e de tirarem a sua própria vida. Isso não aconteceu porque eles queriam morrer. Isso aconteceu porque a dor que eles sentiam era muito forte e de repente não tinha alguém que pudesse, de certa forma, auxiliar. Ou de repente eles não encontraram essa pessoa. Mais uma vez eu volto a dizer, por isso a necessidade da igreja está unida. Porque o fato da igreja estar unida um com o outro, a gente não consegue, muitas das vezes a gente não para pensar a importância de estarmos aqui na igreja. A gente muitas das vezes não para pensar a importância de cumprimentarmos um irmão, de dar um abraço à irmã, dar um abraço na irmã, o quanto isso é importante. Às vezes a irmã precisava naquele dia daquele abraço, e muitas das vezes nós damos ali a paz do Senhor de uma certa forma, talvez não se importando tanto na importância do que é aquela paz do Senhor. Não nos importamos muitas das vezes o que o outro irmão está sentindo. Nós simplesmente chegamos, a paz do Senhor, irmão, amém, está tudo certo. Mas isso tem uma importância muito forte. Tem gente sofrendo de tristeza, às vezes chegando quase ao ponto de estar em uma depressão, e você pode ajudar essa pessoa de certa forma dentro da igreja. Os irmãos conseguem entender? Amém. Então, esta palavra, quando eu estava lendo, o propósito mesmo era de que trouxesse assim um pensamento, que a gente pudesse meditar um pouco mais na importância de estarmos na casa do Senhor, do que estamos fazendo na casa do Senhor, de quem estamos ajudando como igreja que somos. Quando puder, dê uma olhada para o irmão que está do seu lado, vê como está, porque às vezes o próprio semblante da pessoa, ela reflete aquilo que está. Provérbios fala que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. E às vezes a gente não se importa de olhar se o irmão está bem fisicamente, se o rosto do irmão está brilhando, né? A gente simplesmente olha e dá aquela paz, e está tudo certo, e vamos embora. Mas, para a gente continuar, existem questões, existem comportamentos, como eu estava falando, que a gente vê às vezes no nosso irmão, e ele tem aquele comportamento não porque ele quer ter aquele comportamento. Quando eu disse da questão inconsciente do ser humano, a gente é aquilo que a gente vivenciou durante os dias da nossa vida. Se você não tivesse nascido nessa família que você nasceu, se você não tivesse frequentado os lugares que você frequentou, a escola que você frequentou, a igreja que você frequentou, você não teria esses comportamentos que você tem hoje. Você seria diferente. Então, quando nós vimos no irmão algum tipo de comportamento, provavelmente esse comportamento acontece porque o irmão teve uma vivência diferente da sua. E às vezes a gente olha para o irmão
E pode até falar, olha, eu não gosto daquele irmão, porque aquele irmão, ele é falso, vamos dizer assim. Não é que aquele irmão é falso. É que a vivência dele fez com que ele fosse assim. E de repente ele não tem noção disso. Por quê? Quando você tem noção de uma coisa e você continua no erro, aí tudo bem, você está errado. Mas às vezes a pessoa tem um comportamento e ela não percebe, ela não sabe que está tendo aquele comportamento. E aí vai entrar aonde Paulo disse: você que é forte, suporta o seu irmão que é fraco. Mas olha, Paulo como era inteligente nesse ponto de vista. Ele não falou que o outro era fraco. Ele falou: você que é forte, ou seja, você que se sente forte, entenda o seu irmão que para você ele é fraco. Só que pode ser que você seja o fraco e ele seja o forte. Você entendeu? Por isso que eu admiro Paulo, porque ele tinha essas palavras que nos deixam ali pensando um pouquinho. Então eu sou forte, eu vou ali ajudar o meu irmão, mas o fato de você querer ajudar o seu irmão não te faz você mais forte do que ele. Amém? Irmãos, vamos lá, eu vou fechar aqui o 15. Eita Deus, aleluia. Aí às vezes a gente questiona, só para encerrar essa parte, Aleluia, Jesus. o porquê. Eu já ouvi pessoas dizer assim: por que Deus batiza aquele irmão e não batiza ele? Por que aquele irmão que faz tantas coisas erradas, Deus parece que abençoa mais ele do que a mim, que faço, que tenho que fazer as coisas certas? Eu vi uma vez uma lição da escola dominical, se não me engano, era dos adolescentes, que estava escrito assim: Deus ama aquele que você odeia. Então, assim, para Deus, nós somos todos iguais. Por mais que a gente olhe para alguém e ache que aquela pessoa ela é ruim, quem somos nós para falar que alguém é ruim? Se nós achamos aquela pessoa ruim, de repente, vou voltar aqui para a questão psicológica, existe um mecanismo de defesa que ele faz com que você veja na pessoa uma situação que é sua. E aí, às vezes você olha para a pessoa e fala: olha, eu não gostei daquela pessoa porque ela fala tal coisa. Será que o problema está na pessoa? Ou você está vendo na pessoa uma coisa que é sua, que você não consegue perceber? Então, assim, a questão emocional, a questão psicológica é uma coisa que nós, como cristãos, deveríamos dar um pouco mais de valor. Para quê? Para que a gente possa ter como dar para Deus um culto melhor, uma adoração melhor. Porque a pessoa que sofreu, que realmente sofreu, para que nós estivéssemos bem, foi Jesus. E Ele não olha para nós como nós olhamos muitas das vezes para o nosso irmão. Aleluia. A Bíblia diz que lá no Getsemane, Ele disse aos seus discípulos: orai comigo aqui, ficai aqui orando,
que eu vou ali orar, pedir ao Pai, né, buscar a Deus. E quando ele voltou, o que os seus discípulos estavam fazendo? Dormindo. Ele poderia naquele momento criticar os seus discípulos, falar: mas eu fui orar, é por vocês, é pela igreja, e vocês estão dormindo, como assim vocês não podem me ajudar? Ele pediu para que eles voltassem a orar, e Jesus voltou de novo para o seu lugar para orar. E quando ele voltou ao encontro dele, eles estavam dormindo de novo. Então, assim, o único que poderia olhar para nós com um olhar talvez, né, de desprezo ou um olhar de abandono que seria Jesus. Porém, ele olha para nós, para todos nós, com um olhar de amor. E a única coisa que ele pede é que nós amamos uns aos outros, como ele nos amou. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pode dar glória, irmãos, por essa linda mensagem. Eu acho que você vai ser escalado para os 4 domingos seguintes. Irmãos, eu não sou de comentar a mensagem, porque a coroa é para o pregador. Glória a Deus, aleluia. Ó, porque eu amo a Bíblia.